Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo e opiniões contidos nele são de responsabilidade de seus idealizadores. Bem-vindos ao Terapeutizando com Patrícia Moraes. E o tema de hoje é amor que aprisiona ou amor que liberta? Como que você se encontra hoje assistindo o programa? Mas nós vamos falar de um tema que muitas mulheres e até homens têm vivido. Isso muitas vezes do próprio sistema familiar. Amor não é controlar. Amor é deixar a pessoa amada crescer. E a diferença entre um cuidado saudável e as relações da dependência. Sabe aquele relacionamento de casamento que o marido acha que é dono da esposa e que impede ela de crescer profissionalmente, emocionalmente, de se cuidar? Isso não é amor, isso é controle total. E com certeza esse homem deve ter tido uma deficiência emocional na sua estrutura familiar, de mãe, pai, e alguém era muito controlador dentro desse sistema. E o que eu quero falar é que o amor que você recebeu ajudou você a crescer ou te ensinou a ter medo de perder? Porque dependendo do amor que você recebeu na sua primeira infância, na sua juventude, pode ter te ensinado a amar de uma forma errada. Porque o que você aprendeu é o que você vai replicar entre outras situações. No seu casamento, na sua relação com os filhos, na relação com o trabalho, num sistema religioso. E às vezes esse amor parece cuidado, mas na verdade é totalmente um controle. Porque se você não fizer o que a pessoa pede, ela te nega o amor. E aí vocês veem um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa te paralisa. Às vezes esse amor parece proteção, mas nada mais é do que uma prisão. Pense nisso. Em algum momento você já se sentiu assim na sua vida? Amor não é impedir. Jamais. Amor não impede o crescimento do outro por medo de ficar sozinho. Quando nós temos medo que o outro cresça, o problema está em nós e não no outro. Muitas pessoas cresceram ouvindo frases como: reflete comigo. Quem sabe você já ouviu uma delas e marcou a sua história e tem danificado as suas relações no presente. Eu só quero o seu bem. Eu só quero o seu bem. Eu faço isso porque eu te amo. Eu sei que o que é o melhor para você. E muitas vezes, por detrás dessas frases, existia afeto, com certeza, mas também existia um medo de perder você, medo de ser deixado, medo de não ser necessário. Sabe aquele homem, aquele marido, eu quero te dar um exemplo, que controla a mulher pelas suas condições financeiras. Essa mulher não tem autonomia para ganhar dinheiro, ela não trabalha fora e o homem deixa ela aprisionada. Só vou te dar esse valor se você fizer isso, você tem que me obedecer, você tem que me honrar. Quantas vezes eu escutei isso, tanto aqui no consultório como num gabinete pastoral, ouvindo isso. Então tome muito cuidado em que amor que você tem vivido. Você tem vivido um amor que liberta ou um amor que aprisiona? Essa resposta, ela só pode vir de você. Eu estou trazendo aqui alguns conhecimentos para trazer como se caísse algumas escamas dos teus olhos para você se libertar dessa situação. E aí essa pessoa, para se encaixar, ela para de escolher por si. Ela só faz o que o outro ou que a outra quer. Ela começa a viver tentando não decepcionar. Então é aquela sensação de sempre como pisar em ovos. Eu nunca sei como o outro está, então eu tenho que sempre ser a boazinha. E aí tem um livro que eu amo que chama Síndrome da Boazinha.
Ah, se você entender que você e essa boazinha não significa que é só no feminino, que precisa só ser para a mulher, mas também para o homem. E eu quero te falar, muitas vezes você está vivendo essa síndrome por medo de não ser amado. Então eu não posso errar nunca. Com toda essa situação eu começo a carregar culpas que eu nem percebo. Eu preciso ser boa para o outro ser feliz. E isso parece muitas vezes nas relações. Filhos que não conseguem se afastar emocionalmente dos pais, porque os pais têm um peso e sempre cobram. Olha, quando você era jovem eu fiz isso. Se você cresceu, se você adulteceu, se você tem essa profissão é por causa de mim. É uma cobrança invisível, umas amarras invisíveis sobre a vida desse filho, dessa filha. Quando meu filho fez 18 anos, eu quero compartilhar isso com você. Nós fizemos uma carta liberando ele a crescer e que ele não nos deve nada, porque nós fizemos isso para ele crescer. Ele cresceu, ele morou sozinho. Em algum determinado tempo ele voltou para algo, para criar algumas estruturas maiores, porque ele saiu muito novo, para novamente alcançar voos maiores. Então nós temos falado em casa, Eduardo, você é livre para crescer. E eu creio que o Eduardo vai sair de casa somente casado, para que ele possa ter uma estrutura. E é isso. Filhos podem crescer, filhos podem ir além. Então não cobre dos seus filhos, não cobre dos seus filhos o que você fez na infância, amor. A mãe que tenta, olha, eu sofri, olha, eu parei de viver por causa de vocês. Isso não é amor, isso é peso, isso é amarra, isso é uma cobrança impagável. Isso é uma cobrança impagável, mulher. Não faça isso com os teus filhos. Você vai ver filhos, filhas aprisionados na sua casa e você querendo que ele cresça, mas você mesmo, com a sua fala, os aprisionou. Pessoas que confundem dependência em amor. Eu me torno totalmente dependente da pessoa. Eu me torno totalmente nessa dependência que eu não consigo fazer nada se ela não olhar para mim, se ela não me aprovar. Amor saudável não se ofende. Amor saudável não muda a sua identidade. A única pessoa que pode mudar a sua identidade é você mesmo. Quantas mulheres querem mudar tanto seu marido em outra pessoa? E no dia que você conseguir isso, mulher, ele vai embora. E vice-versa. Quantos homens querem mudar as suas esposas naquilo que ele projetou, baseado na sua origem? E quando ela se tornar o que você queria, vai haver a perca de desinteresse. Porque no fundo você casou com alguém que era diferente. Amor saudável permite crescimento. Porque amar alguém de verdade também significa suportar que a pessoa tem voz própria, tem escolhas próprias, tem vida e caminhos próprios. Por isso, nesse programa, reflete comigo que tipo de amor que você tem vivido. E talvez hoje você precise se perguntar, na minha história, o amor me fortaleceu ou me manteve preso? Ou me manteve presa? A única pessoa que pode responder isso é você. Por isso, não tenha coragem. Por isso, tenha coragem de ir além daquilo que você tem visto na relação amorosa que você tem vivido. Filho, tenha coragem. Eu sempre brinco aqui no consultório com alguns pacientes, principalmente mulheres, você vai ser uma boa mãe quando você se tornar alguém desnecessária. Que isso, Patrícia? Exatamente. Quando eu vejo o Eduardo que está 15 dias fora e nem me ligando porque ele está resolvendo todas as coisas dele, é porque eu me tornei desnecessária. Então ele cresceu. O meu amor não prendeu ele. O meu amor fez ele crescer. Ele tem sim raiz, ele tem para onde voltar, mas ele tem asas para voar. É sobre isso.
Nós vamos por um breve intervalo e nós voltamos para o próximo bloco. Me aguarde. Essa é uma produção da MCP Produções, um oferecimento de Academia Biofitness, Amparo Motos, Aplique Suplementos, Barba Negra Importados, Barbearia 1907, Bifit, Vitacor, Smokey TS e Camila Faneca. A praça não é nossa, mas o jornal é. Jornal A Tribuna. 35 anos informando Amparo e região. Já pensou comprar shimeji, shiitake, champignon de Paris ou portobello direto do produtor? Aqui na Cogumelo Rei você pode e ainda recebe na porta da sua casa e a entrega é grátis. Peça já pelo zap 019 99696 3512 ou pelo nosso Instagram. Estamos de volta com Terapeutizando com Patrícia Moraes e eu quero falar histórias que curam. Esse relato que eu vou trazer para você é algo que aconteceu dentro do meu consultório. Algo tão profundo que, à medida que eu fui trabalhando com essa paciente, eu reescrevi essa história. Não, claro que eu não vou falar o nome dela, é sigilo, mas essa história pode ser algo que você mesmo esteja vivendo. Ela era uma mulher de aproximadamente 38 anos. Casada, 3 filhos e muito bem sucedida profissionalmente. Mas todas as vezes que ela tinha que tomar algumas decisões, ela tinha medo. Ela ficava paralisada, com muita dificuldade. E ela não entendia o porquê, o real motivo de estar assim. E tudo precisava passar pela aprovação da mãe dela. E aquilo que a mãe não aprovava, ela não fazia. Mesmo que ela quisesse fazer. Mesmo que ela quisesse fazer, ela não fazia. E aí ela se sentia amarrada, presa. Às vezes, uma decisão de uma roupa em que usar, sobre o trabalho, algumas decisões do trabalho, amizades, relacionamentos. E ela dizia, minha mãe sempre cuidou de mim. E isso é fato. A mãe amou, a mãe era de verdade, a mãe havia presença, havia amor, havia tempo, havia gasto de energia. Mas com o tempo ela percebeu que o amor vinha carregado de uma prisão invisível. Você só faz o que eu permito e não o que você quer. E tudo isso trouxe muitas dores. Porque havia mais medo do que liberdade em crescer. Será que você não se encontra assim em alguma área da sua vida? Você tem mais liberdade em sentir medo e você fica aprisionada pela aprovação e aí você se torna alguém tão perfeccionista, sempre está impecável para poder crescer. Por isso que muitas vezes fica paralisado, porque tem áreas que você vai ter que tomar decisões pela tua vida. E não o outro. E aí, qual foi o sentimento que veio nela? Se eu crescer, eu machuco quem eu amo. Ah, quantas histórias chegaram aqui. Se eu crescer, eu machuco quem eu amo. E eu quero dizer que isso é uma grande mentira. Você quer honrar a história dos seus pais. Você quer honrar a história da sua esposa, se você quer honrar a história do seu marido, permita que eles cresçam. Isso você tem que ter muita coragem. E ali fez algo muito sentido em uma sessão que nós tivemos. Ela estava tentando manter um vínculo. Ela estava tentando não perder a conexão, mas essa conexão mais adoecia do que liberava. E eu quero dizer para você,
Ela não precisava cortar vínculo. Ela só precisaria ter coragem de colocar alguns limites para poder viver a história dela. Quando ela começou a enxergar isso, algo mudou. Porque o que é enxergar? É trazer a consciência. Aqui no consultório eu falo muito. É quando eu levo o paciente a racionalizar. É o que eu falo na minha mentoria, mudando a minha história. Eu só posso mudar a minha história se eu conheço a raiz, se eu conheço quem faz parte, aquilo que me prende, aquilo que me libera, aquilo que causou traumas. Enfim, isso é muito importante quando eu aprendo a racionalizar. Na vida adulta, amadurecer também é conseguir amar sem estar preso. Mas para adultecer, você precisa cuidar dessa criança interior. E muitas vezes nós nem sabíamos disso, nem sabia que essa criança está gritando, tentando ser aprovada, sem viver aprisionado, aprisionada pela culpa. Porque amor verdadeiro não exige o que você deixa de existir para manter uma relação. Você não precisa parar de existir para manter uma relação. Uma relação a dois só pode acontecer quando os dois existem, quando os dois têm opiniões, quando os dois têm posicionamento. Porque senão não é uma relação a dois. É uma relação que um comanda e o outro obedece. Uma vez eu escutei um marido dizendo assim: ela tem que me obedecer. Não, ela não tem que te obedecer. Ela não tem. E aí, muitos cristãos vão vir com críticas sobre mim, mas é a questão da submissão. E parece que chega a ser contraditório. Quero trazer isso aqui, pontuar isso. O marido que quer a mulher submissa, ele precisa morrer por ela. E se ele morre por ela, ele libera ela para crescer. E assim foi Cristo com a igreja. Está entendendo a relação que eu estou fazendo aqui? A analogia que eu estou fazendo aqui? Então, o amor verdadeiro, ele suporta o crescimento. Repete comigo. O amor verdadeiro, ele suporta o crescimento. O amor verdadeiro suporta o crescimento. O amor não é controlar. O amor é deixar crescer. O amor não é controlar, é deixar crescer. E voltando nessa história, quando essa paciente descobriu o real motivo por que ela precisava tanto ser validada, ela começou a fazer tarefas emocionais, devolvendo para a mãe o que era da mãe e ficando o que era só dela. Por isso, não tenha medo de aprender a cuidar dessa história, colocar limites até na sua mãe, no seu pai, seus irmãos, até no que eles pensar, você não tem como pôr limite, mas naquilo que eles falam para você. O outro só pode ir até onde eu permito. Isso se chama muros emocionais que nós levantamos. Eu vou fazer um quadro aqui só sobre muros emocionais e vou fazer ao vivo uma tarefa emocional para te ensinar a colocar limite. Vou falar com a minha produção para a gente trazer isso aqui, ok? Vamos para um breve intervalo. Essa é uma produção da MCP Produções, um oferecimento de Academia Biofitness, Amparo Motos, Aplique Suplementos, Barba Negra Importados, Barbearia 1907, Bifit, Vitacor, Smokey TS e Camila Faneca. Já pensou comprar shimeji, shiitake, champignon de Paris ou portobello direto do produtor? Aqui na Cogumelo Rei você pode e ainda recebe na porta da sua casa e a entrega é grátis. Peça já pelo zap 019 99696 3512 ou pelo nosso Instagram. A praça não é nossa, mas o jornal é. Jornal A Tribuna. 35 anos informando Amparo e região.
Olá, nós estamos de volta com Terapeutizando com Patrícia Moraes e você é muito bem-vindo. Eu recebi aqui nos estúdios a seguinte pergunta. Patrícia, como saber se é amor ou dependência? Eu acho, você que está assistindo esse programa, com certeza veio essa dúvida e eu quero te responder. Essa pergunta ela é muito importante e muito pontual para todos aqueles que querem mudar a sua história. Mudar, entender o que é amor ou o que é dependência. Na verdade, é uma forma simples de perceber isso. Patrícia, como simples se eu estou muitas vezes vivendo há anos nessa forma? É observar o que a relação que você está produz dentro de você. Por isso, a única pessoa que vai poder responder, na verdade, se é amor ou dependência, é você. Mas a partir do seu comportamento, eu posso observar se é amor ou dependência. O amor, esse amor é saudável? Ele gera segurança? Ou te sempre dá uma insegurança? Se eu fizer isso, vai brigar comigo. Se eu fizer com isso, eu vou ser punido. Aí não é amor, é dependência emocional. Em tudo aquilo que nós nos tornamos dependentes, nós ficamos escravos. Assim como um vício, assim como um hábito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tome muito cuidado de poder ter coragem de observar o que é amor e o que é dependência. A dependência faz você viver tentando agradar o tempo inteiro. Eu não posso ser eu. Até porque eu não vou agradar todo mundo o tempo todo. E nem quero, para falar a verdade. Eu já saí deste lugar há muito tempo. Se você gostar de mim do jeito que eu sou, ok. Nós vamos caminhar juntas, nós vamos trabalhar juntos. Agora, eu tenho que me encaixar naquilo que deixa você feliz, só uma mão dupla, porque uma relação ela é dupla, é uma mão de ida e de volta. E isso precisa acontecer. A dependência, ela vive de controle, de culpa, de necessidade constante de ser aprovado, de validação. Agora, vem aqui comigo, vem mais próximo, vem mais próximo. Olha bem para mim. A única pessoa que pode validar você é você. Isso é fato, isso é real. Se você não entrar neste lugar, você vai sempre esperar do outro o que o outro não pode te dar. Para você se sentir amado, aí para você ter que se sentir amado, você tem que se anular. Isso é total dependência de ser aprovado. Se toda tentativa, preste atenção, de autonomia gera culpa intensa, você fica um dia estressado. Como que eu vou chegar? Eu errei. Você sempre erra, porque sempre você não cumpriu com a expectativa do outro ou da outra. Eu acho que eu tenho um programa que eu vou falar sobre a diferença entre expectativa e realidade. E isso muda muito, principalmente nos casamentos. Mas isso é para um outro programa, então assista todas as edições desses programas que você vai crescer muito emocionalmente. Então vale olhar aqui, trazendo esse contexto dessa pergunta, para saber a diferença do que é amor e do que é dependência. Vale olhar com cuidado, porque isso não pode ser apenas amor. Pode ser aprisionamento emocional, pode ser amarras invisíveis para que você não cresça, porque com certeza a tua origem teve medo que você crescesse e se afastasse. E quando nós somos aprisionados emocionalmente, nós não temos autorização para não crescer financeiramente, não crescer emocionalmente, não crescer espiritualmente, não crescer como pessoa. Aqui tem uma verdade muito importante e eu quero compartilhar com você hoje. Ter limites não é falta de amor, é respeito próprio. É amar você para depois você amar o próximo. Eu não tenho como amar mais alguém do que a mim mesmo. Por isso que tem um texto que eu amo o teu próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento.
Ama o próximo como a ti mesmo. Então você tem que amar quem primeiro? A você. Dizer não, não é rejeição. Ter identidade não é. Às vezes, ser emocional. Fica aprender a amar sem deixar de. E quantas pessoas deixaram de existir achando que isso era amor? Como me dói saber, como psicóloga, quantas pessoas estão vivendo hoje uma relação abusiva. E eu não falo só sobre feminicídio, sobre relação de homem e mulher que chega até um feminicídio. Isso é um grande agravante. Nós temos vivido isso muito no Brasil. Teve um índice altíssimo. Mulher, tenha coragem de se libertar de um amor que te coloque em um lugar de escravidão. Você não pode ser, que você não pode fazer, que você não pode. Cuidado. Pode ser que não termine bem. Então, tenha coragem. Porque crescer emocionalmente não significa que você não ama. Você vai amar quando você parar de deixar de existir. E para você existir, você vai ter que ter coragem de pegar no controle da tua vida e dirigir da forma que você sonhou. Por isso, só você pode responder essa pergunta para você hoje. É amor ou é dependência? Reflita, responda e me chame no meu direct, @patriciamorais.2. Eu posso te ajudar. Essa é uma produção da MCP Produções, um oferecimento de Academia Biofitness, Amparo Motos, Aplique Suplementos, Barba Negra Importados, Barbearia 1907, Bifit, Vitacor, Smokey TS e Camila Faneca. Já pensou comprar shimeji, shiitake, champignon de Paris ou portobello direto do produtor? Aqui na Cogumelo Rei você pode e ainda recebe na porta da sua casa e a entrega é grátis. Peça já pelo zap 019 99696 3512 ou pelo nosso Instagram. A praça não é nossa, mas o jornal é. Jornal A Tribuna. 35 anos informando Amparo e região. Olá, voltamos e com palavras de esperança. E eu quero compartilhar com você um texto. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E esse texto ele é muito forte, porque o sacrifício de Cristo na cruz foi para isso. E muitas pessoas que têm caminhado com Cristo ainda se sentem aprisionados na dependência de um amor humano. E eu quero te falar, o amor de Cristo, ele muda a sua história. O amor de Deus, ele nos liberta. Ele não nos controla. Ele nos conduz a lugares de liberdade. E eu não estou falando de uma liberdade que você vai fazer o que você quer, como quer. Mas num senso de identidade, num senso de que você pode ir além daquilo que você tem visto com os seus olhos naturais. Ele te fortalece. Esse amor de Cristo não te anula. Talvez hoje você tenha percebido que, em algum lugar da sua história, o amor e medos, e isso tem te paralisado. E eu quero te fazer um convite. Se você ainda não conhece esse amor de Cristo que nos traz a liberdade, esse amor de Cristo que nos edifica e que nos leva a lugares que nem pensamos ou imaginamos, eu quero te fazer um convite. Como conhecer esse amor de Cristo? Só tem uma forma. Sabe qual é?
entregar a sua vida a Jesus. Como que eu faço isso, Patrícia? Confessando o Senhor Jesus. E como que é isso? Eu reconheço que eu sou pecador, pecadora. E falo, Senhor Jesus, hoje eu reconheço sobre os meus pecados. Eu quero confessar todas as minhas falhas, todos os meus pecados. E aceito o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Me perdoe. E aí, isso, no céu acontece algo impressionante que está na Escritura. Que quando um pecador confessa o Senhor Jesus, há festa no céu. Não há festa no céu quando alguém batiza, não há festa no céu quando alguém é curado, não há festa quando alguém fica milionário, mas há festa no céu quando nós somos aceitos por Cristo através do seu amor. Talvez você tenha aprendido que amar é agradar. E Jesus te ama sem você agradar. Ele já te amou, o sacrifício já foi feito. Quando você entrega a sua vida é somente um novo caminhar, uma nova percepção, uma nova perspectiva de vida. E amar era carregar. Jesus já carregou todos os seus pesos. E amar era se anular. Não, Jesus ele vai trazer a sua identidade de filho e filha. Mas isso pode ser ressignificado. Isso pode ser transformado se você puder continuar amando e ainda assim crescer. Porque Jesus ele te ama mesmo quando você ainda é pecador. Porque nós não deixamos de ser. Somos os pecadores lutando contra o pecado. E Ele, ainda assim, vai permitir você crescer. Porque Ele te ama. Pode honrar e ainda assim ter limites com os seus pais, com os seus filhos. Quero te deixar uma breve reflexão. Quem ama de verdade não segura por mim. Eu vou repetir novamente. E se eu fosse você, eu escrevia essa frase e deixava na geladeira, no seu livro que você está lendo, no seu celular. Quem ama de verdade não segura por medo. Se você puder repetir comigo agora, assistindo esse programa, quem ama de verdade não segura por medo. Quem ama de verdade abençoa o crescimento. Quem ama de verdade libera para voar. Quem ama de verdade vive sem peso, sem cobranças, sem culpas. E isso é libertador. Eu sei que você, nessa palavra de esperança, você pode até se perguntar ou me mandar uma pergunta dizendo assim: como que eu vou viver isso? Como que eu vou viver isso? Primeiro, entregando a sua vida para Jesus. Segundo, se posicionando. Criando uma identidade aonde você vai se posicionar. E nesse posicionamento você vai ter tanta coragem de crescer sem desonrar a sua família. Você vai poder viver algo tão novo sobre a sua história, sobre esse amor que de Deus te liberta. Ah, como é real isso. Eu jamais teria chegado aonde eu estou hoje se primeiro eu não tivesse sido alcançada por esse amor do meu Senhor. E segundo, ter aprendido a colocar alguns limites para que eu pudesse crescer. E nós estamos encerrando o programa e eu quero te convidar a seguir a TV Amparo, a TV Estação e o meu Instagram, @patriciamorais.2. Te espero no próximo programa. Compartilhe o link desse programa para que possa alcançar mais vida. E um mega beijo no seu coração.